Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos, nos encontrarmos nesse dia para partilharmos a palavra de Deus. 34º domingo do tempo comum, solenidade de Cristo Rei do Universo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco e com toda a vossa família. Encerramos o ano litúrgico. A liturgia de hoje marca exatamente este encerramento. Chegamos ao término de todo este grande tempo e caminho que fizemos com o evangelista Mateus e com as palavras de Deus no Evangelho, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, mas conduzidos por esse Cristo, novo Messias, que Mateus apresenta no seu Evangelho. E finalizamos a liturgia de hoje, claro, com esse Cristo Messias, com esse Cristo Rei Messias. E a festa de Cristo Rei não é uma festa para exaltar o reinado de Deus segundo o reinado humano, ou seguindo os parâmetros do reinado humano. O reinado do Senhor é um outro reinado. O seu trono está sobre a cruz. A sua coroa é de espinhos, o seu cajado é uma cana, e ele está nu, abandonado. Mas Deus não o abandonou. Porque, como vai nos dizer a segunda leitura de hoje, que é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o Cristo que ressuscitou, ele é a primícia de Deus. Ou seja, desse jardim de Deus plantado no mundo, ele coletou os primeiros frutos. Os primeiros frutos, que são aqueles que devem ser oferecidos ao Senhor. Como ninguém ofereceu ao Senhor, ele mesmo veio buscar os seus frutos. E que fruto é este? O seu Filho, ressurrecto e vivo, não morto. Não destruído e não derrotado pela morte, mas vencido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que traz à vida novamente o seu Filho e nos apresenta qual é o caminho verdadeiro. Se esses são os primeiros frutos, os outros frutos devem seguir estes. Então, se somos frutos desta grande colheita de Deus, precisamos seguir o Cristo no seu caminho e na sua forma de agir, na sua forma de ser e na sua forma de viver. Ele nos deu o exemplo. Ele nos mostrou qual é a direção. Se somos ovelhas desse rebanho, estejamos atentos para ouvir no coração e ouvir nos ouvidos a voz do Mestre, para perceber esse pastor que vem, para sentir a sua presença. É o Senhor que deve ser realmente o fundamento, a estrutura das nossas vidas. Por isso que a segunda leitura nos vai falar isso, né? Quando finalizar tudo e Deus vencer a morte, é sinal de que aqueles que são seus seguiram o seu Filho. Então nós vamos ser essa colheita do Senhor que vem na sequência. Ele plantou esse grande jardim para ele florescer em vida. A criação deve florescer em vida e Deus coleta o primeiro fruto, que é o seu Filho, e aguarda cada um de nós. Então nunca se esqueça. Um dia que você estiver triste, deprimido ou achando que Deus se esqueceu de você, abra sua Bíblia, capítulo 34 de Ezequiel. O texto nos começa dizendo assim, é o texto da primeira leitura de hoje, Ezequiel 34, nós escutaremos na liturgia os versos de 11 a 12, de 15 a 17, mas o capítulo 34 todo é espetacular. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Ou seja,
Quem é o vigia? Quem é o pastor? Quem é o guarda do rebanho do Senhor? O próprio Deus. Ele não abandona as suas ovelhas. Ele não esquece elas largadas. Ele não larga elas doentes, esquecidas. Deus está ali para cuidar das suas ovelhas e lhes dar o melhor, o necessário, aquilo que é preciso para a sua vida. Ezequiel vai mostrar isso. Se Deus, que é o Senhor, o pastor, não foi aceito para conduzir o seu rebanho, não sei se vocês se lembram, mas existe um texto em Samuel, o finalzinho do capítulo do primeiro livro de Samuel, que o povo começa a clamar por um rei. Como era organizado o povo de Deus? O povo de Deus era organizado em tribos. Essas tribos se assemelhavam muito a grandes famílias. Existia ali um ou outro mais velho, que geralmente era o senhor da tribo, e essa tribo, composta ali de 200, 300, 400, 500 pessoas, era uma tribo até que considerável. Ela se organizava para a manutenção das suas vidas. Organizava os casamentos entre as tribos. Todos eram filhos de Jacó, chegaram na terra de Israel e todos eles dividiram aquilo em tribos e podiam muito bem se consolidar. E o projeto era quem governaria sobre eles? Aquele que era iluminado pelo Espírito de Deus. O Senhor era aquele que comandaria o seu povo. Mas, de modo especial, a cada tempo e a cada momento, quando precisava se resolver uma situação, surgia um juiz. Então, os juízes que a Bíblia narra são homens e mulheres, porque também existem juízes, que recebem uma graça especial de Deus para ajudar a solucionar uma situação, ou um problema, ou um conflito. Samuel, por exemplo, é um grande juiz, que assume no meio do seu povo, ao ser ungido por Eli, com essa missão de conduzir o povo na direção correta, na direção do Senhor. Mas no final do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, Samuel se entristece, porque o povo deseja um rei. E Deus vai dizer a Samuel, não se entristeça, porque não é você que eles não querem, ajudando-os a conduzir, a dirimir as questões. Quem eles não querem sou eu. Eles não conseguem me identificar como aquele que governa, aquele que está junto com eles, aquele que cuida deles. Eles vão sofrer, mas o povo escolhe um rei. Primeiro escolhe pessimamente, porque escolhe Saul, forte, guerreiro, vigoroso, e Saul é fraco. Deus vai lá e escolhe Davi para mostrar ao povo que Deus confunde os fortes através dos fracos. Franzino, bonito, de olhos bonitos, Davi traz na cabeça e no coração a presença de Deus. Se afasta desse Senhor, reconhece o seu pecado e volta. Ou seja, o projeto de Deus não é um projeto que um mande sobre o outro. O projeto de Deus é um projeto que nós possamos viver fraternalmente como irmãos e Deus reine sobre todos. Mas para isso é preciso que convertamos a cabeça e o coração, para que possamos entender qual é esse projeto. Não que um queira dominar sobre o outro como Caim quis fazer sobre Abel. O projeto de Deus é um projeto de fraternidade. Por isso ele diz, todos vocês que foram reis, ou todos vocês que governam o meu povo, vocês não o fazem com justiça. Então eu quero dizer que eu mesmo vou conduzir o meu povo. E vou conduzir o meu povo na direção correta. E o texto é belíssimo no verso 16. Ouça o que diz. Vou procurar a ovelha perdida, vou conduzir a extraviada, vou enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha grande e forte, gorda e forte.
Ou seja, o Senhor virá para cuidar do seu rebanho todo. Ele será o Senhor. É nele que nós temos que colocar a esperança. Por isso que quando elegemos um bispo, a celebração dessa ordenação dos bispos ou dos presbíteros, dos padres e dos bispos, tem como antífona da missa de entrada: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Texto de Jeremias. Quando Jeremias diz, nos falta pastores, Senhor. E Deus vai dizer a Jeremias, eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração. É fácil ser alguém segundo o coração de Deus? Não. Mas é possível. Para ser segundo o coração de Deus, nós precisamos colocar o Senhor à nossa frente. Você pode pensar isso na sua casa. Você pastoreia os seus. Você pastoreia os seus como? Você pastoreia os da sua casa? O pai ajuda a cuidar dos filhos, da esposa, de alguém mais, talvez tenha um tio, um avô doente que ajuda a cuidar. A esposa cuida dos filhos, do marido, cuida de uma sogra, de um pai, de uma mãe que precisa de ajuda. Ou seja, pastoreio. Eu pastoreio segundo que projeto? Segundo o projeto de Deus que acolhe, ou eu pastoreio a mim mesmo e só tenho interesse por mim? Esse não é o projeto de Deus. Por isso que o rei pastor que aparece no evangelho de hoje, capítulo 25 de Mateus 31 a 46, um texto muito conhecido, um texto bastante lido e bastante refletido em diversas situações. O Senhor vem para reunir o que são os seus. E quais são os seus? Aí é que está o detalhe. Aqueles que são do Senhor são aqueles que ouvem a sua voz. Aqueles que percebem os sinais. Aqueles que acolheram a palavra de Deus com vitalidade nas suas vidas e a viveram com empenho e dedicação. Não são os superiores, os grandes, os maiores, os inteligentes. Deus não julga por aí. Deus julga por aqueles que souberam acolher. Talvez vocês podem dizer, mas padre, o senhor fala que no céu não vai ter uma lista dizendo o que a gente fez, e aqui Jesus julga as ovelhas pelo que elas fizeram. Não. Julga pelo caminho que elas percorreram. É diferente. O julgamento no fim não é pelo aquilo que chegou lá, é pelo que foi feito no processo. Essa mania de achar que a gente vai chegar lá e vai ter uma lista, não. O Senhor vai reconhecendo os seus por aqueles que souberam ouvir a sua voz e fazerem o caminho. Eu estava nu e me vestistes, eu estava com fome e me deste de comer. Senhor, quando foi que te vimos assim? Quando fizestes isso a um pequeno. E não fizestes porque esperastes ver ali o Senhor. Fizestes porque ouvistes a voz do Senhor, que fala ao seu coração, e essa voz te converteu e fez você fazer. Por isso que o texto diz, mas Senhor, nós nunca te vimos assim. Toda vez que você soube ouvir, abrir o seu ouvido, o seu coração para a palavra de Deus, e essa palavra transformou a sua vida e você soube ser um sinal de transformação. Hoje talvez a gente não tem pobre, nu, pessoas sem roupa, mas hoje a gente tem muita gente que está sozinho, abandonado, esquecido, precisa de alguém para dar atenção, para estar junto, para acompanhar, para ir ao encontro, para dar um passo de vida, uma ajuda. Meus irmãos e irmãs, o julgamento não partirá daquilo que nós fizemos por obrigação, mas daquilo que nós fizemos no seguimento do Senhor. Somos chamados a seguir este Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é a primícia. Se você procura um modelo, não ache modelos em homens ou em mulheres. Ache modelo no Cristo. Ele, vai dizer São Paulo, é a primícia. Se ele é o primeiro que entrou, para nós entrarmos é preciso o quê? Seguirmos a ele.
Esteja atento, porque pode ser que eu fico procurando Cristo, procurando Cristo, procurando Cristo, procurando Cristo e nunca o encontro. E depois eu vou receber o julgamento dizendo, olha, você não fez. Mas Senhor, eu passei a vida toda te procurando e não te achei. Agora eu trouxe aqui o dom que eu recebi. Não serve para nada. Porque o dom que eu te dei é para você produzir, e o que você fez com ele, guardou. Guardou me procurando para devolver. E esqueceu que recebeu o talento e era para colocá-lo em prática, fazê-lo produzir, fazê-lo gerar vida, fazê-lo ser sinal. Seguindo que modelo? O modelo do próprio Senhor e Pastor. Meus irmãos e irmãs, que possamos pedir a Deus, em primeiro lugar, que não tenhamos medo. Ele é um pastor que acolhe a todos. Ele é o nosso Deus e nosso Senhor. Mas Ele espera que nos coloquemos no caminho, que sigamos esse Senhor com decisão, com justiça e com coragem. É preciso que nos coloquemos na direção desse Senhor e com certeza nele encontraremos a vida verdadeira. Fique com Deus. Não tenha medo. Peça a luz do Espírito Santo para sempre seguir o Senhor e Ele ser aquele que ilumina a sua vida e o seu caminho na direção desta vida verdadeira que Deus nos dá. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e os guarde. Por isso